kármico, tá? Porque Resgate desde kármico. criancinha é um resgate kármico. Uhum. Desde criancinha, tudo relacionado a Deus era o meu assunto favorito. Uhum. Tudo relacionado a Deus eu queria saber, e eu li de tudo. Eu li o Antigo Testamento, eu li o Novo Testamento. Olha, eu só não li o Alcorão. E o resto que caía na minha mão eu também ia lendo. Mas eu comento assim, ó, eu lembro que eu tinha 6 anos de idade, a idade da minha filha hoje em dia, Uhum. e eu perguntava para os meus pais, como quem afirma, assim, tipo, os bichinhos têm alma, né, pai? O cachorro tem alma, o gatinho tem alma, não pode ser oco por dentro. Então, eu já estava me relacionando com essa coisa da alma espiritual desde criança. Uhum. Eu já com 16, 18 anos, eu já tinha interesse em ouvir, em fazer yoga, porque eu já tinha entrado no meu ouvido, isso já tinha me dado um... E eu lembro que, na época, com 21, por aí, uma menina que eu me relacionava, na época, ela disse para mim assim, né? Eu nasci com o nome de Jorge, e ela disse, Jorge nasceu para fazer yoga. Olha E aí. aí eu fui para um canto da sala dos meus pais, sentei com a coluna ereta e cruzei as pernas, como eu faço até hoje. Botei um pé em cima da coxa, o outro em cima da coxa, Natural assim, sem ver lugar nenhum. sem ver em lugar nenhum. Olha que incrível. Botei ali, fiquei com a coluna, e o meu corpo me deu estímulo para eu sair fazendo posições que eu, anos depois, com um livro do professor Hermógenes, que é uma figura Eu tenho aqui maravilhosa, Yoga para recomendo muito. Nervosos, né? O professor Hermógenes é muito querido, já desencarnado, fez um excelente serviço. Uhum. E eu peguei aquele livro dele e fiquei impressionado, vendo, nossa, mas isso eu já faço. Não, mas Não isso não, eu já diz. fiz. E algumas coisas que eu nunca tinha feito, eu fazia de primeira. Então, assim como um músico que nasceu para ser músico, pega um instrumento e sai tocando, como sozinho, eu tive esse resgate. Então, isso foi Resgate. influenciando de modo que, pô, eu já estava certo que ao final da faculdade eu não ia exercer a minha profissão. Eu estava certo que eu ia buscar uma outra caminhada na vida. Então, em 2007, eu tive a oportunidade de ir à Índia pela primeira vez, e É? com isso já estava assim, como pavimentado o caminho que eu iria caminhar e que eu caminho até hoje, né? E, então, foi um verdadeiro um chamado, não como assim uma profissão, mas como um sacerdócio, porque pela minha linhagem, o pessoal está me vendo aqui de camiseta, mas eu ando bem disfarçado, assim, para não assustar ninguém, e porque as pessoas têm restrições ou mesmo inseguranças com o que é novo. As pessoas já ouviram falar de Buda, quando fala em monge, as pessoas têm uma noção, mas yoga as pessoas não conhecem, não sabem, não conhecem nenhum. Da linhagem que eu sou iniciado, eu fui o segundo no Brasil, Uhum. o segundo no Rio Grande do Sul e o terceiro no Brasil todo. E até hoje não tem outros assim como Da eu. mesma. Então, no hinduísmo, eu sou um sacerdote. Então, essa minha responsabilidade com o yoga fala muito mais como um lance da espiritualidade Uhum. do que quem buscou nisso uma profissão. Hoje em dia, Uhum. muitas pessoas se formam instrutores de yoga e eu não tenho nada contra isso daí. Todavia, entretanto, Uhum. é importante que as pessoas tenham essa experiência primeiro pessoal para depois, por exemplo, tu tá ensinando algo para alguém, né? Então, Incrível. ter começado com yoga e ter iniciado essa, né, caminhada de estar ensinando levou perto de 6 anos, uns 5 anos para 6 anos.
E, no caso, todo esse conhecimento que você já tinha das posições seria de outra vida? Que já continuando? Sim, 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 sim. Por mais que seja algo abstrato e difícil da maioria das pessoas, muitas vezes, perceber isso, eu destaco que isso vai acontecer na vida das pessoas de muitas maneiras. Por exemplo, no caso da Simone, aí, como ela comentou, ela é autodidata. Ninguém levou ela pela mão para ensinar a cozinhar isso, aquilo ali. Quer dizer, tu começa observando, tu tem um dom, tu tem um talento, tu tem uma oportunidade, e isso vai fluir. Por isso que eu destaco que é muito importante com relação às crianças, a gente oportunizar a elas contato com material de pintura, ou contato com algum instrumento musical, porque aquelas habilidades que são inertes, aquelas habilidades que a gente meio que nasce sabendo, não é aleatório. As pessoas têm os seus dons, e esses dons, invariavelmente, claro, eles vêm, sabe, de outras vidas. Realizar isso é outra questão. Aí a pessoa vai ter a realização espiritual acerca disso se ela meditar, se ela estiver envolvida com ela mesma, se ela estiver olhando para dentro de si mais do que olha para fora. Então, leva. Eu tenho um conhecimento genuíno de